Nós estamos na série de mensagens Cristianismo Prático e hoje nós temos o privilégio de ler e ver o que Tiago vai nos falar no capítulo 3. Tiago, capítulo 3, nós vamos ler de maneira responsiva, alternada de novo do versículo 1 ao versículo 12, para a honra e glória do nome do nosso Deus. E preste bastante atenção. Essa mensagem parece que não tem nada a ver com o contexto de hoje, mas ela tem tudo a ver. A palavra do Senhor nunca está fora do contexto. Pelo contrário, ela sempre se faz necessária para a igreja, de uma forma ou de outra, para a honra e glória do Senhor. Por isso, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. O pastor Marcelo não tem nada para te dar. Nada vezes nada. E nada vezes nada é nada ao quadrado, se é que os professores de matemática estão entendendo. Não existe isso. Então eu não ofereço nada, quem oferece é o amado Espírito Santo. Eu só sou um instrumento na sua vida e na minha própria, para que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, de maneira alternada, eu faço a leitura dos ímpares e os irmãos os pares, por favor. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos começamos em muitas coisas. Se alguém não confessa a palavra, é perfeito e varão, capaz de guiar também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos e rígidos dentro do Senhor, reverentíssimos e eles são dirigidos para onde Ele nos. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença e pedimos ao Senhor amado Espírito Santo que nos instrua nesta hora a transmitir e receber e podermos aplicar na nossa vida diária esta verdade em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar? Meus irmãos, nós somos o país do futebol. Talvez aqui não tenha tantos adeptos assim desse esporte ou da prática do esporte. Eu, quando mais jovem, lá no século passado, eu jogava 4 vezes por semana. E só joguei futebol de salão na minha vida. Eu treinava 4 vezes todas as semanas. Eu gostava muito de futebol. Mas existe um esporte no Brasil que vai além do futebol. E talvez você não saiba. Mas este esporte é chamado de radiofofoca. Infelizmente, meus irmãos,
sempre a fala, a língua, bendiz e maldiz as pessoas. O que Tiago está nos colocando de uma maneira muito prática aqui nesta noite é justamente isso. Será que deveríamos colocar freios e cabrestos nas pessoas para domar a vida de cada uma delas ou de nós aqui? Será que seria necessário que o Senhor Deus Todo-Poderoso fizesse isso de alguma forma? É claro que não. O Senhor Jesus teve graça e misericórdia do seu povo, até porque os seus não o receberam, até porque os seus viraram as costas para ele, o Messias prometido, aquele que era muito aguardado. Porém, ele não nasce num castelo, como eu já disse em algumas outras vezes, ele não nasce numa família extremamente rica, pelo contrário, ele nasce no meio das porcarias dos animais. E lá Maria então tem Jesus Cristo. O bebê vem à luz e todo mundo conhece o Salvador. O problema é que os comentários saem e se expandem. E aí o rei fica furioso e deseja a morte de todo o primogênito. Mas estamos aqui em Tiago capítulo 3. E a grande questão é, eu tenho falado bem ou mal das pessoas? Eu tenho sido boca de Deus ou boca de Satanás? Eu tenho emprestado os meus ouvidos para o inimigo ou para o Senhor? Como está a sua vida hoje, meu irmão e minha irmã? Primeiro dia da semana para nós, cristãos, onde nós estamos no melhor lugar, onde nós estamos vendo o agir sobrenatural de Deus, aonde você aí e eu aqui já estamos percebendo a presença poderosa do nosso Deus. E logo mais vamos poder participar dessa mesa abençoada. O que precisamos compreender, na verdade, é que, de acordo com a palavra de Deus, quando nós somos convertidos, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, assim como a Vanessa acabou de reafirmar a sua fé aqui à frente, quando nós fazemos isso publicamente diante de Deus, nós falamos que todo o nosso corpo é convertido. Alguns seguram a carteira para fora. A minha carteira não. Outros colocam outras coisas para fora. Não converta isso, porque isso é meu. E outras pessoas pensam que a conversão não atinge esse órgão a qual nós temos dentro da nossa boca. E eu não vou espichar a língua aqui, porque senão você vai sair lá e vai falar assim, o pastor espichou a língua para mim. Ok? Mas esse órgão é tão pequeno, mas é muito poderoso. Ele mata, ele destrói, ele acaba com a vida. Porém, ele restaura, ele edifica e dá vida para aqueles que compreendem a palavra do Senhor. E eu quero ser muito sucinto nessa explanação de hoje, falando que nós temos aqui 3 pontos principais. E o primeiro, do versículo 1 ao versículo 5, fala do domínio controlador da língua. Olha só novamente, meus irmãos, Tiago está falando com a igreja. Todas as vezes que você iniciar, ler a sua Bíblia e você ver este tipo de palavra, de frase, meus irmãos, você pode ter muita certeza que está falando com a comunidade da fé, com a igreja local. Meus irmãos, não vos torneis. Por que não vos torneis? Porque com certeza alguém no meio desta igreja era fofoqueiro, era linguarudo, tinha problema com isso aqui dentro da boca. Muitos de vós, mestres. Quem é mestre? Aquele que ensina. O Senhor Jesus foi o melhor dos melhores mestres que tivemos. Porque ele ensinava com amor, ele tinha compaixão, ele sabia em quem chegar e como falar. Nós erramos.
Erramos porque às vezes damos uma resposta atravessada, erramos porque às vezes a pessoa nem terminou de falar e nós já contradizemos ela e nem sabemos o que ela queria expressar. Continuando, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Será que tem um perfeito varão ou uma perfeita varoa aqui nesta noite? Eu posso falar para você com toda a convicção que eu não sou, porque eu erro, e erro bastante. E eu reconheço que eu erro e que eu falho. A grande questão é, você reconhece? Você sabe o quanto você erra, o quanto você peca, o quanto você fala mal ou o quanto você fala bem de alguém? Isso é muito bom quando alguém reconhece como você está. Por isso, nós estamos aqui nesse texto e Tiago vai citar duas coisas como exemplo: o cavalo e o navio. Eu confesso que eu andei de cavalo uma única vez na minha vida, e eu já estou com 51 anos. Não gostaria de andar novamente. Por quê? Porque a minha primeira experiência não foi boa. Mas talvez você goste, talvez você seja acostumado, talvez você até cria cavalos. Mas aqui, Tiago está dizendo, para que você dome esta fera ou este animal, você precisa colocar coisas na boca dele. Talvez você usou o aparelho e nós tínhamos que usar aquela coisa terrível chamada cabestre, freio nos dentes. Era horrível, gente. Eu usei e não foi legal. Você parecia realmente um animal que alguém tinha te prendido. Imagine o cavalo, este animal, que para ser domesticado, ele precisa sofrer dores, porque com certeza dói. Você não sente, porque você não é um cavalo ou um animal, mas o animal sente. Então, quando o condutor puxa as rédeas, ele com certeza sente dor, por isso ele para. E se puxa a rédea para a direita, ele vai para a direita, e se puxa para a esquerda, vai para a esquerda. Como dá ré em cavalo? Esse eu queria saber, né? Como você faz o cavalo andar para trás, né? Porque para frente eu sei, e para trás, né? Percebe? O cavalo só faz aquilo que aquela pessoa está montado nela ou nele vai fazer. E o navio? Aquele imenso daquele negócio de aço, como flutua na água. E você já viu o leme do navio ou o timão? Não é o Corinthians não, tá? O timão é aquela peça giratória que nos navios antigos era de madeira, mas nos navios modernos é de outro material. E aquele simples objeto faz com que o navio avance, vá para a direita e vá para a esquerda. Só que em alto mar vêm as ondas, vêm as intempéries, vêm as tempestades. E você percebe que ele não balança? Ele vai conforme vai na onda. Mas nenhum vento consegue levar aquele navio para o lado. Mas alguém também está controlando, e Tiago está falando isso. E eu gostaria que você percebesse que para você domar a sua língua, e eu domar a minha, nós temos que ter autocontrole. Por isso, o Senhor vai dizer, observe os navios, observe os cavalos. E o versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasa em tão grande selva. Estamos num período de seca. Muitas pessoas passando mal no respirar. Muita gente alérgica, sofrendo aí com as alergias.
deste período. Imagina quando alguém põe fogo num pedaço de mato seco. Aquilo pega que é uma beleza. Só que quem sofre? As donas de casa, que acabaram de estender as suas roupas. E aquilo fica maravilhoso quando seca o cheiro. Aí o marido briga: mulher, o que aconteceu? Não lavou direito? Que marca é essa de sabão em pó, fumaça? Não dá, né? É verdade? Ou só acontece lá na minha casa isso? Não. Percebe, meus irmãos, que nós estamos vivenciando e passando aqui por algo tão corriqueiro na nossa vida? Tão cotidiano, tão costumeiro. Tiago está aqui falando realmente do perigo, do pecado que nós temos de não dominar, de não controlar a nossa língua. Mas há um segundo ponto aqui, do versículo 6 ao versículo 8, que esta língua não dominada e não controlada pode destruir qualquer coisa. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu espero que você esteja, o versículo 6 vai dizer assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Talvez você não saiba, mas se você não tem o hábito de escovar os seus dentes, se você não tem o costume de ter uma higiene bucal, você tem uma séria tendência de sofrer doenças graves. Eu estava pesquisando sobre esse texto e encontrei um artigo no Albert Einstein, falando que lá as pessoas são tratadas com problemas de gengive, céu da boca, lábios, enfim, toda a parte bucal, por conta da língua. Bactérias que ficam presas na língua, e quando não há a asepsia necessária ou correta, você sofre. Você já reparou que muitas vezes você está com dor de cabeça e você toma remédio e não passa? Quando você vai no dentista, você descobre que você está com um problema sério nos seus dentes? Você já reparou que muitas vezes você está com torcicolo, dor aqui no pescoço, tal, e tem tudo a ver? Esse artigo fala que muitas das doenças, muitas das enfermidades são causadas pela língua. Agora vamos imaginar na palavra. O Senhor está nos dando uma oportunidade de poder consertar alguma coisa daquilo que talvez, preste atenção, talvez eu e você fizemos. Falamos, fofocamos. Eu encontro sempre um grupo de homens aqui perto desta padaria, sempre reunido ali na esquina. Normalmente deveria ter mulheres ali, né? Porque os fofoqueiros falam, desculpem as mulheres, que é a mulher. Mas normalmente aqui é o contrário, nós vemos grupos de homens em alguns lugares, em rodinha, e quando eu passo eu escuto alguma coisa. Você viu fulano de tal? Você viu o que aconteceu com o ciclano? Rádio fofoca. Não precisa nem cair na internet. O boca a boca é bom e é ruim. Para os comerciantes que aqui estão no nosso culto, sabe do que eu estou falando. Você não precisa talvez nem pagar para falar do seu comércio. O seu bom atendimento, o bom atendimento dos seus funcionários para os seus clientes é a melhor coisa. Mas enquanto isso, nós nos preocupamos com a vida alheia. Eu gosto de me preocupar com a vida alheia no sentido de pastoral. Eu não quero saber o que você faz, o que você deixa de fazer. Porém, tudo que você faz tem uma consequência.
e principalmente para os membros das igrejas, porque nós temos visitantes aqui de outros lugares. Você, sendo membro daqui ou de outra igreja, isso é a pior coisa. Porque a pessoa vai falar, o Marcelo? Não, o pastor da igreja presbiteriana. A irmã da não sei da onde. O irmão não sei do qual. Já reparou nisso? E isso machuca. Isso fere. Porque é a mesma coisa que eu falasse, todos nós, desculpe a expressão, somos farinha do mesmo saco. E nós não podemos fazer assim. Por isso o nosso testemunho lá fora conta muito, meus irmãos. Por isso a nossa vida conta muito quando nós saímos daqui. Porque aqui é fácil, aqui é gostoso, aqui é da hora ser crente. Mas o problema é quando eu vou para minha casa. O problema é quando eu tenho a minha vida secular. O problema é quando os meus amigos me convidam para as coisas erradas. O problema é quando eu sou chamado para estar no meio daquilo que eu não me sinto bem. A minha pergunta para você é, por que você vai? Simples assim. Se você sabe que não deveria estar lá, por que você está lá? Se você sabe, ou pelo menos imagina que você vai causar ou um escândalo ou um espanto, por que você faz? O problema, ou melhor, a solução do problema, a palavra de Deus nos dá aqui. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E isso é uma grande verdade, porque a hora que a gente vê, a gente errou de novo. A hora que a gente percebe, falhamos novamente. Prometo, quantos aqui já escutaram essa frase? Prometo que nunca mais vou fazer isso ou aquilo. E já na sequência, fazemos. Mas, temos uma terceira situação ou um terceiro ponto. O primeiro, o domínio controlador da língua. O segundo, o poder destruidor da língua. O terceiro, o poder amaldiçoador e abençoador da língua. Versículos 9 a 12. Meus irmãos, não tem como você ser bênção e maldição ao mesmo tempo. Apesar que algumas pessoas conseguem. Tem a arte, conseguem criar essa coisa. Mas a palavra diz para não sermos dúbios, não termos duplicidade, não fazermos isso, andar no barco de Cristo e andar no barco do mundo. Em algum momento você vai cair e vai se arrebentar, né, Breno? Lógico que quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu sei por onde eu estou andando. E aí, eu, Marcelo, e aí você troca o meu nome e põe o seu nome, você é que vai arcar com as consequências daquilo que você faz. Por isso, ao olhar aqui a palavra do Senhor, justamente o último versículo, o versículo 12, Tiago vai dizer que não há como, né? Antes disso, jorrar da mesma fonte água doce e água amarga, mas aqui no 12, onde fala que a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos. Não dá. Não tem como. Por quê? Porque Deus fez tudo perfeitamente. A figueira vai dar figos, a videira vai dar uvas e azeitonas. Por isso, eu e você precisamos compreender o que nós estamos fazendo. Mas pessoas estão precisando ser curadas. Pessoas aí fora, no seu dia a dia, no seu convívio, elas precisam entender que o que elas andam fazendo não é bom para elas e principalmente Deus não se agrada.
A grande questão é que eu e você estamos aqui diante de uma palavra que o Senhor está nos dando oportunidade nesta noite de mudar algo na nossa vida, de fazermos diferença, de não apontarmos o dedo, de não destruirmos a vida de ninguém, não amaldiçoarmos ninguém, não fazer rádio fofoca por aí, não. E talvez isso não sirva para você, porque você não faz isso. Mas talvez você recebe essa palavra porque você conhece alguém, talvez dentro da sua casa, talvez dentro do seu convívio, seja ele familiar, de amizade, profissional. Então você tem a oportunidade de mostrar a esta pessoa que pode ser diferente. E que se fizer diferença, com certeza será muito melhor. Por isso o Senhor vai aqui fechar este pacote da palavra dele nesta noite, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, dizendo que a língua tem poder de controlar, sim. A língua tem poder de destruir tudo, sim. A língua também pode amaldiçoar e abençoar tudo e todos, mas que possamos controlar a nossa língua, através da nossa existência, não incendiando as pessoas com maldições, não. Talvez você não saiba, mas a palavra nossa tem muito poder. E a nossa palavra pode dar vida ou matar. Por isso, ao sairmos daqui nesta noite, medite nessa palavra. Pense e repense aquilo que você anda fazendo, anda falando. Que possamos usar nossas línguas, meus irmãos, não para destruir, mas para edificar e dar vida àqueles que necessitam e precisam ouvir uma palavra do Senhor. E para que isso aconteça, você precisa estar alinhado com as coisas do reino. Ler a palavra, orar, vir aos trabalhos, participar mais ativamente daquilo que o Senhor chamou para que nós fizéssemos. Mateus 28, ide e pregai o evangelho do Senhor. Então, que você, ao sair daqui, pense muito como está a sua boca e a sua língua, abençoando ou maldizendo. Mas o meu desejo é que você seja abençoador e abençoadora na vida dos outros. Que você possa revigorar o cansado. Que você possa restaurar o perdido. Que você possa edificar vidas através do que Cristo fez na sua. Para que as pessoas continuem tendo percepção e desejo e vontade de continuar a caminhada cristã. Porque eu vou falar muito sério com vocês. O mundo oferece muito mais oportunidades do que a igreja. Aqueles que dizem ser seus amigos, na verdade não são. Porque o verdadeiro amigo quer ver você bem e não quer levar você para o mau caminho. Então, que você possa ficar com esta última palavra. Colossenses, Paulo escrevendo à igreja em Colosso, Colossenses 3,17, tudo que você fizer, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças sempre, e dando graças sempre a Deus Pai. Que o Senhor continue nos abençoando como igreja, irmãos. Que o Senhor continue ministrando na nossa vida sempre tudo aquilo que temos aprendido, e que você possa colocar em prática nessa semana tudo isso que você está ouvindo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Quero convidar os presbíteros que venham à frente. Quero convidar você mais uma vez a se colocar em pé para lermos a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, versículo